Você sabe o que é a medicina nuclear? Não! Não sabe os 3 campos que ela pode atuar? Então, peraí, que eu vou te explicar. Olá, eu sou a Anne Andrade e hoje eu vou explicar para você o que é a medicina nuclear. A medicina nuclear, ela pode parecer um pouco estranha e bem esquisita, porque como a palavra nuclear pode envolver uma área da saúde. Porque quando a gente ouve a palavra nuclear, a gente já pensa em rejeitos verdes gosmentos, ou então em acidentes radioativos e também em mutações. Mas não é bem assim. Vou explicar para vocês que não tem nada disso dentro da medicina nuclear. Nós recebemos a palavra nuclear exatamente pelo tipo de radiação que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a radiação beta e a radiação gama. E essas duas radiações, elas saem do núcleo do átomo. Então, por isso que a palavra nuclear está no nosso setor. No nosso setor é administrado uma pequena quantidade de radiação no paciente. Essa radiação ela é administrada juntamente com um marcador. Mas espera aí, o que é marcador? O marcador ele vai ser praticamente o nosso guia. Ele tem uma afinidade diferente com um determinado tipo de órgão. É ele que vai transportar a radiação até o órgão correspondente. Quando tem essa mistura entre a radiação e o marcador, nós chamamos essa mistura de radiofármaco. E é o radiofármaco que vai ser utilizado para fazer o diagnóstico desse paciente dentro da medicina nuclear. Mas, peraí, nós, da medicina nuclear, somos os únicos que trabalhamos com radiação? Existem outros setores que também trabalham com radiação. Mas qual que é a diferença, então, entre a medicina nuclear e os outros setores que também trabalham com radiação? A principal diferença é que, dentro da medicina nuclear, a radiação está no paciente. E nos outros setores, a radiação ela está no equipamento. Mas pensando bem, será que não seria melhor então ter a radiação no equipamento em vez de ser no paciente? Qual é a vantagem disso? Por que nós administramos essa radiação no paciente e não deixamos ela na máquina? Esses equipamentos que emitem radiação, eles conseguem fazer um diagnóstico através de fotos. Eles conseguem tirar fotos de dentro do organismo. Já na medicina nuclear, a gente consegue, além das fotos, a gente consegue também fazer uma filmagem. Por quê? Porque lembra lá do marcador? O marcador vai levar a radiação até o ponto determinado. A gente consegue gravar todo esse percurso. Então, praticamente, nós temos uma filmagem de dentro do organismo. Então, essa é a vantagem. Porque se eu tenho uma filmagem de dentro do organismo, tem algumas patologias que fica mais fácil fazer o diagnóstico quando eu tenho todo o processo daquele sistema. Então, por isso que é administrado a radiação no paciente. Mas quando esse paciente recebe radiação, a pessoa já pensa: será que eu vou virar o Hulk? Ou então a Mulher Maravilha? Que não seria ruim, né? Mas não é bem assim. É administrado uma pequena quantidade só de radiação no corpo humano. Quando esse paciente ele recebe essa quantidade de radiação, ele segue um protocolo. Cada exame existe um protocolo diferente. Depois que ele seguiu todo esse protocolo, ele vai para essa máquina chamada gama-câmara. Essa máquina, ela não tem radiação. Ela só vai detectar a quantidade de radiação que tem no corpo humano. E não só isso, vai diagnosticar também o local. Então, quando eu tenho essas duas informações, do local e da quantidade de radiação que tem, a máquina consegue fazer um processamento de imagens e aí vai nos dar uma filmagem
de todo esse organismo. Dentro da medicina nuclear, a gente pode fazer o diagnóstico. Eu tenho certeza que o nome medicina nuclear pode parecer um pouco esquisito e um pouco estranho, mas eu tenho certeza que um dos nossos exames você já ouviu falar, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. E sabe qual é? É a nossa cintilografia. Sim, a cintilografia é feita dentro da medicina nuclear, mas esse não é o único exame que nós fazemos dentro da medicina nuclear, não. Tem outros exames, PET-CT, PET-RM e entre outros. Então, o primeiro campo que nós atuamos é o diagnóstico. O segundo campo que nós atuamos vai ser no auxílio às cirurgias. Sim, no auxílio às cirurgias. O médico, ele administra uma pequena quantidade de radiação no paciente. E no momento da cirurgia, é feito um rastreamento através de um equipamento chamado probe. Esse probe, ele vai rastrear onde tem radiação. É administrado uma pequena quantidade de radiação de uma forma subcutânea nesse paciente. E no momento da cirurgia, é rastreado essa radiação através deste equipamento chamado probe. Esse equipamento ele vai dar informações para o médico de onde está a radiação e com essas informações o médico consegue fazer a cirurgia de uma forma muito mais precisa. Então, esse é o segundo campo de atuação de dentro da medicina nuclear. Mas, antes de eu falar sobre o terceiro campo de atuação, aproveita que deu essa pausa, segue o canal, lembra que o canal ele também está lá no Insta, então aproveita, segue lá no Insta também e aproveita também, já dá uma curtida aí no vídeo. Essas curtidas vão ajudar na divulgação tanto do canal quanto do vídeo e também acaba incentivando a gente a fazer outros vídeos. Mas espera aí, então surgiu uma curiosidade, surgiu alguma dúvida também sobre a medicina nuclear? Então, só colocar aí nos comentários que eu respondo você. O terceiro campo de atuação que nós temos dentro da medicina nuclear é o tratamento. Sim, tratamento. Dentro da medicina nuclear, nós conseguimos fazer o tratamento de algumas doenças através da radiação. Então, no tratamento, tem dois tipos de tratamento. Ou ele pode ser ambulatorial ou de internação. O que vai determinar se ele é ambulatorial ou de internação? Vai ser a quantidade de dose administrada no paciente. O órgão responsável pela radiação nuclear no Brasil é a CENEM. Mas o que é a CENEM? A CENEM é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. É ela que é o órgão que vai controlar a energia nuclear no Brasil. Doses menores que 50 mCi são doses que pode ser feito no ambulatório. O paciente toma essa radiação e ele retorna para casa no mesmo momento. É lógico que com algumas restrições, mas ele retorna para casa. Uma dessas doses ambulatoriais pode ser feito para o tratamento, por exemplo, de hipertireoidismo. Já existe as outras doses maiores e aí essas têm que ser feitas através de internação. O tratamento mais conhecido de internação é a iodoterapia, mas ele não é o único, viu? Existem outros. Mas a iodoterapia, no que se consiste? O paciente ele vai receber uma quantidade de radiação, ele vai ingerir uma quantidade de radiação e ele vai precisar ficar no hospital internado de 1 até 5 dias, dependendo da dose que ele toma. A radiação ela vai ser eliminada através das secreções desse paciente. Então, por isso que tem todo um rigor e um controle desse paciente e dos rejeitos que são gerados no momento da internação. Quando o paciente liberou a quantidade de radiação suficiente, o que vai acontecer? Esse paciente ele pode retornar para casa, ele vai precisar de alguns cuidados ainda, né? Nesse retorno e na permanência na casa dele, mas depois ele volta para a rotina normal.
Então é um tratamento pouco invasivo e em poucos dias ele pode retornar para casa. Até se vocês tiverem curiosidade e queiram saber mais sobre a iodoterapia, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre iodoterapia. E esse é o terceiro campo e um pouquinho do universo da medicina nuclear. Quer saber mais? Comenta aí, curte o vídeo e um grande beijo a todos e fui!